Luciano está de volta. Mas não é só isso. Ele voltou em um momento onde o São Paulo mais precisa de liderança, personalidade e, principalmente, futebol. Aquele futebol que a torcida tanto cobra, tanto espera e, ultimamente, tanto sente falta. E olha, o reencontro dele com Crespo pode ser justamente o empurrão que faltava para esse time acordar de vez no campeonato. Luciano é desses caras que não se escondem. Nunca se escondeu. Quando o time tá mal, ele grita. Quando o time tá bem, ele aparece. E agora, com o retorno de Crespo ao comando técnico, a química pode voltar a funcionar. Não é segredo para ninguém que eles têm uma sintonia. Em 2021, foi nas mãos de Crespo que o camisa 11 brilhou. Era o cara decisivo, o cara da confiança. E agora, a história parece querer se repetir. Contra o Bragantino, o São Paulo ainda não foi brilhante. Mas foi um time diferente. Um time mais vivo, mais presente, mais consciente do que está em jogo. E Luciano, mesmo sem marcar, foi essencial. Participativo, raçudo, presente em todas as jogadas de ataque. A bola passou muito por ele. E isso, torcedor, já é um sinal de mudança. O São Paulo, hoje, não pode se dar ao luxo de desperdiçar jogadores com a personalidade do Luciano. Ainda mais no momento de turbulência, onde o Z4 ameaça e a pressão da torcida aperta. Luciano é líder. Não no grito, mas no exemplo. E é disso que o time está precisando agora. De caras que puxem a responsabilidade. O mais legal de ver nesse reencontro com Crespo é que o argentino também entende o que Luciano representa. Crespo é inteligente, técnico moderno, estudioso, mas que também tem aquele olho de boleiro. Ele sabe que, em campo, não dá para depender só de tática. Tem que ter alma. E isso, meu amigo, o Luciano tem de sobra. A entrevista pós-jogo de Crespo já deixou isso claro. Ele falou do camisa 11 com carinho, com respeito. Disse que confia nele, que quer ver ele mais solto, mais perto da área, mais perto do gol. E é aí que a torcida se empolga. Porque a gente já viu esse filme antes. E se repetir, a história pode mudar. No meio de um Brasileirão cada vez mais difícil, onde todo ponto vale ouro, ter um jogador como Luciano em alta pode ser decisivo. Ele não é só um atacante. Ele é o termômetro emocional do time. Quando ele tá bem, o time cresce. Quando ele briga, o time acorda. E com Crespo no banco, a chance dessa dupla dar certo de novo é real. Não dá mais para ficar olhando para trás. Esquece o passado recente, esquece as derrotas, os vacilos. A hora é agora. E Crespo parece entender isso. Por isso, dar moral pro Luciano nesse momento é um acerto gigante. É confiança. É dizer, vai lá e resolve. E quando o Luciano escuta isso, meu amigo, ele vai para cima. Claro, a gente ainda precisa ver evolução. O time ainda erra muito. A defesa dá susto, o meio-campo oscila. Mas ofensivamente, com Luciano sendo ponto de apoio, o São Paulo pode crescer. Ele se movimenta bem, chama o jogo, abre espaço. Não é aquele centroavante paradão. É dinâmico. É diferente. E isso pode casar perfeitamente com a ideia de jogo de Crespo. Um time leve, que troca passes rápidos, que infiltra. Luciano nesse contexto é peça-chave. Pode não ser o cara dos gols todos os jogos, mas vai ajudar a criar, a articular. E mais, vai chamar a atenção da defesa adversária, abrindo espaço para outros brilharem. O torcedor são paulino é exigente. Cobra, pega no pé, mas também reconhece quem veste a camisa com vontade. E o Luciano, por mais que tenha oscilado, nunca deixou de demonstrar entrega. Isso conta. Isso pesa. Porque o que mais revolta o torcedor hoje em dia não é perder. É perder sem lutar. E com ele, luta não falta. Agora, mais do que nunca, o São Paulo precisa de jogadores assim. Que sentem o jogo. Que não têm medo de errar. Que partem para cima mesmo quando tudo parece estar contra. E esse perfil, gente, é exatamente o do nosso camisa 11. Não à toa, Crespo já percebeu e deu a ele a chave do time. A expectativa para a próxima rodada já é diferente. Porque com Luciano em campo e Crespo no comando, a torcida vê esperança. Vê possibilidade de reação. De retomada. Não vai ser fácil, claro que não. O campeonato é longo, os adversários são fortes. Mas com atitude, dá para brigar. Luciano reencontrando seu melhor futebol pode significar não só vitórias, mas também moral. Moral para um elenco que andava cabisbaixo. Moral para uma torcida que estava perdendo a paciência.
moral até para a diretoria, que andava tomando decisões questionáveis. E é por isso que essa reaproximação com Crespo tem que ser celebrada. Porque ela simboliza algo maior. Simboliza retomada de confiança. Reencontro com uma ideia de jogo. Com uma filosofia que deu certo lá atrás e pode dar certo de novo. Basta dar tempo. E apoio. A gente sabe que o São Paulo é gigante. Que não pode se contentar com meio de tabela, com empates em casa, com atuações apagadas. E para mudar isso, precisa de jogadores que entendam o tamanho do clube. Luciano entende. Crespo também. E juntos, eles podem fazer esse time virar a chave. Olha, se tem um cara que merece reencontrar a boa fase, esse cara é o Luciano. Porque ele nunca se escondeu. Mesmo criticado, mesmo contestado, sempre tentou. Sempre foi pra cima. E agora, com um treinador que acredita nele, pode enfim deslanchar. A torcida tem que abraçar. Tem que apoiar. Porque se esse time engrenar com Crespo e Luciano liderando, a gente pode sair dessa fase ruim com força. E mais, pode sonhar de novo. Porque torcedor que é torcedor nunca perde a fé. Só cobra. Mas no fundo, só quer ver o time jogar bem. Vamos com calma, é claro. Um jogo não resolve tudo. Mas mostra caminhos. E o jogo contra o Bragantino mostrou que o caminho pode ser esse. Crespo na casa-mata, Luciano como referência. E o resto do time correndo junto. É hora de acreditar. De se unir. De parar de olhar pro lado e focar no que importa. Fazer o São Paulo voltar a ser protagonista. E com Luciano mais solto, mais livre, mais confiante, esse sonho tá vivo. Mais do que nunca. Porque no fim do dia, torcedor quer ver raça. Quer ver vontade. E com essa dupla, raça não vai faltar. Pode apostar. Seguimos. Avante, São Paulo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. É com o coração apertado e a cabeça fervilhando de perguntas que iniciamos esta reportagem. Nos corredores do futebol brasileiro, onde rumores correm mais rápido que um contra-ataque bem armado, uma fala recente de Denilson, ex-jogador e hoje comentarista, caiu como uma bomba sobre os torcedores do São Paulo. Ele, que costuma ser direto e espontâneo em suas análises, mencionou uma notícia trágica envolvendo os bastidores do tricolor paulista. E como era de se esperar, a torcida explodiu em ansiedade, medo e especulação. A fala, feita durante um programa de esportes de grande audiência, foi breve, mas intensa. Denilson, com semblante sério, disse que preferia não entrar em detalhes, mas que a torcida são paulina precisava se preparar para uma bomba nos próximos dias. Bastou isso. Bastaram essas palavras para que os grupos de WhatsApp, fóruns de torcedores, páginas nas redes sociais e até jornalistas começassem a especular sobre o que estaria por vir. E como bom torcedor do São Paulo, eu não poderia ficar de fora dessa inquietação coletiva. Desde que Denilson soltou esse comentário, minha cabeça não parou. Seria algo relacionado a algum jogador importante? Algum problema interno na diretoria? Algum escândalo envolvendo o nome do clube? Não temos confirmação de absolutamente nada, mas a sombra da incerteza paira sobre o Morumbi. O que mais chama atenção é o uso do termo trágico. Não foi algo como notícia ruim ou problema grave. Denilson usou a palavra trágico. E isso muda tudo. A palavra trágico carrega um peso emocional muito maior. A gente associa isso a algo que mexe com o coração, que machuca de verdade, que não se resolve com uma simples coletiva de imprensa ou uma nota oficial. O São Paulo vive um momento delicado dentro e fora de campo, tentando reconstruir sua identidade, equilibrar as contas e, acima de tudo, reconquistar o protagonismo no cenário nacional e sul-americano. E aí, quando tudo parece caminhar com mais estabilidade, vem essa bomba emocional. Os torcedores mais antigos lembram de outras épocas sombrias do clube. Momentos em que problemas internos quase afundaram o tricolor. É impossível não traçar paralelos. E é justamente isso que está tirando o sono da nação são paulina. O medo de que a tal notícia trágica seja algo que nos faça regredir, que quebra a confiança que começamos a reconstruir com tanta dificuldade nos últimos tempos. As redes sociais entraram em polvorosa. Alguns apontam para a possibilidade de uma grave lesão de um jogador-chave, outros cogitam até mesmo problemas judiciais com figuras ligadas ao clube. Há quem diga que a fala de Denilson pode ter sido um exagero, uma tentativa de causar impacto. Afinal, ele sabe muito bem como as palavras reverberam nesse universo apaixonado do futebol. Mas mesmo sendo apenas uma possibilidade, a dúvida está plantada. E é aí que a torcida entra em cena.
Porque torcedor do São Paulo é acostumado com glórias, mas também conhece bem a dor da incerteza. A gente já viveu de tudo: títulos históricos, eliminações traumáticas, crises políticas, ídolos que foram embora de maneira conturbada. E agora, mais uma vez, estamos sendo testados. Não se trata de histeria coletiva, é apenas o reflexo da conexão profunda que temos com o clube. A frase dita por Denilson, mesmo sem detalhes, foi suficiente para abalar o psicológico de milhares de torcedores. Inclusive o meu. Quando um ex-jogador, que já vestiu a camisa da seleção brasileira e que tem bom trânsito nos bastidores do futebol, fala algo com tanta convicção, a gente não pode simplesmente ignorar. É impossível não pensar: e se for verdade? E se for algo realmente grave? Enquanto isso, o clube se mantém em silêncio. Nenhuma nota oficial, nenhum posicionamento. Isso pode ser estratégia para evitar tumulto, mas também pode indicar que há mesmo algo sendo tratado nos bastidores com sigilo absoluto. E, para o torcedor apaixonado, esse silêncio é ensurdecedor. A falta de informação alimenta a angústia. Conversando com outros são paulinos, percebo que o sentimento é o mesmo: apreensão. Cada um tem sua teoria. Alguns acham que é algo relacionado à comissão técnica, outros acreditam que seja um problema financeiro de grande impacto. Há quem acredite até em questões extracampo, algo que envolva o nome do clube em episódios mais delicados. Nenhuma dessas teorias é confirmada. Todas nascem da falta de clareza. Mas, mesmo sem provas, todas têm seu peso no coração do torcedor. Como torcedor, sinto que estamos em uma espécie de contagem regressiva para algo que ainda não sabemos o que é. E isso é cruel. O São Paulo não é apenas um clube, é parte da nossa história, da nossa identidade. E qualquer ameaça a isso nos abala profundamente. Talvez Denilson tenha exagerado. Talvez tenha sido apenas uma forma de atrair audiência. Mas, se não for, estamos diante de algo que pode mudar os rumos da temporada. Ou até mesmo da história recente do clube. Por enquanto, tudo são especulações. Mas o impacto daquelas palavras já foi sentido. Já causou estrago. Já gerou ansiedade. Já fez com que muitos de nós perdessem o foco nas partidas e passássemos a prestar mais atenção nas entrelinhas das entrevistas, nas entrelinhas das atitudes da diretoria. A torcida do São Paulo é calejada. Já passamos por rebaixamento, por crises políticas, por vendas inexplicáveis de jogadores promissores. Mas a fala de Denilson trouxe uma dor diferente. Não é a dor da certeza. É a dor do e se. É a dor da possibilidade de que algo muito maior esteja sendo escondido da gente. E essa dor, meus amigos, é sufocante. Há quem diga que não devemos dar tanta importância para comentários de programas esportivos. Mas será mesmo? Não estamos falando de qualquer um. Denilson tem amigos no meio. Tem fontes. Tem histórico. E por mais que seja irreverente, quando ele fala sério, a gente presta atenção. Ele sabe disso. E foi por isso que essa fala ganhou a proporção que ganhou. O que mais me inquieta é que tudo isso está acontecendo no momento em que o time começa a mostrar sinais de recuperação. Justamente agora que o grupo parece mais unido, que a torcida voltou a lotar o Morumbi com entusiasmo, que os jovens da base começam a ganhar espaço com personalidade. É agora que esse tipo de rumor aparece. Coincidência? Numa semana em que os olhos deveriam estar voltados para o desempenho em campo, estamos todos com o coração preso no fora das quatro linhas. É como se o jogo estivesse sendo jogado nos bastidores. E, mais uma vez, a torcida é quem sofre as consequências. Porque nós não temos acesso às conversas de bastidor. A gente sente no ar que algo está errado, mas não consegue colocar o dedo na ferida. E é nessa ausência de informações que nascem os monstros. Cada torcedor cria o seu. Alguns imaginam problemas com patrocinadores, outros temem por escândalos judiciais. Há até quem acredite que seja algo pessoal envolvendo um jogador importante. E tudo isso, mesmo que não se concretize, já é suficiente para causar estragos emocionais. Fico pensando no que passa pela cabeça dos jogadores. Será que eles sabem de algo e estão proibidos de comentar? Será que a comissão técnica já está preparando uma resposta? Ou será que estamos todos sendo levados por uma onda de especulações sem fundamento? A única certeza que temos é a incerteza. E isso, por si só, já é devastador. Enquanto isso, seguimos com nossos olhos atentos e nossos corações aflitos. Tentamos decifrar sinais, analisar falas, buscar qualquer pista que nos ajude a entender o que está por vir. Mas, por mais que tentemos, o que temos é apenas isso: especulação.
A especulação é como um vírus que se espalha com facilidade. E, no caso do futebol, ela se alimenta da paixão. Quanto mais apaixonada a torcida, mais vulnerável ela se torna a esse tipo de situação. E a torcida do São Paulo é, sem dúvida, uma das mais apaixonadas do país. E também uma das mais machucadas. Ainda não sabemos se a tal notícia trágica irá mesmo se confirmar. Pode ser que tudo se resolva com uma nota oficial desmentindo os boatos. Pode ser que um fato novo surja e nos tranquilize. Mas, até lá, o sentimento de angústia permanece. E ele é real. Ele machuca. Ele tira a paz. Se for algo relacionado a alguém do elenco, o impacto será enorme. Se for institucional, talvez mais ainda. Porque não se trata apenas de uma temporada. Trata-se de algo que pode afetar toda uma reconstrução. Algo que pode abalar o moral de jogadores, comissão e, principalmente, da torcida. Neste momento, o São Paulo precisa mais do que nunca da união entre todos. Precisamos estar juntos, mesmo na incerteza. Precisamos ser fortes, mesmo sem saber contra o que estamos lutando. Porque, se há uma coisa que a história do tricolor nos ensinou, é que a gente nunca desiste. Independentemente do que vier, estaremos prontos para enfrentar. Porque o amor pelo São Paulo é maior do que qualquer boato, do que qualquer crise, do que qualquer notícia trágica. Seguiremos de cabeça erguida, esperando por respostas, mas certos de que, aconteça o que acontecer, nosso amor não será abalado. Seguimos firmes, atentos, com o coração na mão, mas com a fé de que tudo se esclarecerá. Porque torcer para o São Paulo é isso, é viver intensamente, sofrer intensamente, amar intensamente. E seja lá o que estiver por vir, enfrentaremos de frente. Como sempre fizemos. Porque somos tricolor. E tricolores não se rendem. Nunca. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.